Deixar nosso vídeo também. Oi? Nosso vídeo, nosso áudio. Ok. Dali. Vamos começar então o nosso estudo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Jacinta Carvalho e hoje nós vamos falar sobre a reencarnação e a evolução através da pluralidade das existências. Eu escolhi essa frase que está lá no túmulo de Allan Kardec, em Paris, e que representa, resume de alguma forma, toda a doutrina espírita, né? Ele diz: nascer. Nem está escrito viver lá, mas a gente põe para que fique mais didático. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E assim nós vamos, com o objetivo do nosso estudo, buscar demonstrar a lógica do processo evolutivo, criando uma ponte que nos ajude a entender quem somos hoje, como fruto daquilo que construímos no passado, para que a gente consiga ampliar um pouquinho esse entendimento da reencarnação que nos falta tantas vezes porque ficou restrito, limitado, não a toda a população do mundo, mas principalmente aos espíritas e outras religiões que também falam em reencarnação, mas de uma forma completamente diferente do que Kardec trouxe. Então vamos lá. O que é a reencarnação e para que que ela serve? Reencarnar é voltar a viver num corpo físico. É uma oportunidade de aprendizado dentro de um planejamento divino muito maior que conduz o ser no seu caminho de evolução. Pois, como diz Kardec, uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer-se de todo o mal que traz em si. Com as múltiplas experiências no corpo, temos a chance de adquirir e aprimorar conhecimentos que ainda nos faltam nos campos intelectual e moral, e espiritual, principalmente. Ela surge, esse fato da gente reencarnar, como a única explicação racional para as desigualdades e sofrimentos que existem nesse mundo. Você vê que na resposta dos espíritos, eles dizem que uma só vida seria insuficiente para a gente adquirir todo o bem que precisa, que nos falta, e também se desfazer de todo o mal que trazemos em nós. Então, não se trata só de adquirir o bem, mas também de depurar e superar as nossas fraquezas, as nossas falhas. Porque também está escrito em outro capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, não é suficiente só fazer o bem. A gente pensa, eu vou fazer o bem, eu vou ser uma pessoa melhor e está tudo bem. É preciso deixar de fazer o mal, que a gente esquece dessa diferença sutil. Às vezes a gente faz o bem aqui e comete diversos erros ali. Então uma coisa anula a outra. Por isso que a gente precisa de tantas oportunidades aqui na Terra para conseguir superar todas essas fases de aprendizado e aprimoramento. Então, a lógica da reencarnação está presente na codificação com muita clareza. Começando dessa questão 540, quando ele diz: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou sendo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Ainda estamos longe de compreender isso que foi dito, ainda duvidamos, ainda questionamos, ainda perguntamos o tempo todo sobre isso. E ainda pensamos que existem origens e experiências diferentes para os seres superiores da criação e para nós que somos simples mortais. Mas aqui ele deixa claro que desde o átomo até os anjos e arcanjos, todos começaram da mesma forma. E essa que é a justiça da lei divina. Então, ela deixa claro três ideias fundamentais aqui. Tanto a continuidade da criação, ou seja, nada surge isolado, tudo participa de uma cadeia evolutiva. A unidade entre a matéria e o espírito,
Desde o átomo até a consciência espiritual, existe um contínuo de complexidade e de consciência. E a evolução progressiva. A natureza não dá saltos. O ser espiritual percorre estágios de desenvolvimento até alcançar os estados mais elevados de consciência. E aí, a gente faz aqui uma ponte, com a ciência para a gente compreender um pouquinho melhor que, a partir de 1990, começaram o mapeamento do genoma. E só foi declarado completo esse mapeamento em 2003. Aí ele estava 85% completo. E em 2022, ou seja, há 4 anos atrás, isso é para que a gente tenha noção de como nós ainda somos ignorantes por ignorar as verdades e os conhecimentos eternos. Somente há 4 anos atrás, o homem conseguiu mapear 99,7% desse genoma. Nesse mapeamento, ao longo dos anos que eles foram aprimorando, eles descobriram imensas semelhanças genéticas. Por exemplo, o genoma humano e o genoma do macaco, eles têm entre 96 a 98% de semelhanças. E com outras espécies, a gente tem 70% de semelhança. Aqui, no tempo de Kardec, ele jamais poderia ter acesso a essa informação, porque só foi, por isso que eu coloquei. Só foi descoberto e concluído, e ainda estão aprimorando, né? Agora, há 4 anos atrás. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, e ele diz que tudo na natureza se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que todos são da mesma origem, a ciência agora pode provar, mostrando que nós temos uma ligação profunda entre as espécies do mundo animal e também as espécies anteriores, mostrando que somos todos filhos do mesmo pai, viemos todos da mesma origem. E ainda temos muita coisa para descobrir. Então, no capítulo 11, quando ele faz a pergunta, aqui já do livro dos Espíritos, ele dos três reinos, pergunta de onde os animais tiram o princípio inteligente. E eles respondem, é, do elemento inteligente universal. Então, eles emanam de um único princípio, a inteligência do homem e dos animais? Kardec pergunta. E eles respondem, sem dúvida alguma. Porém, no homem, essa inteligência, esse princípio inteligente universal passou por uma elaboração que coloca a inteligência do homem acima da que ainda existe no animal. Isso dá o fundamento para a noção de continuidade, mostrando que há um mesmo princípio, com grau de elaboração diferente. E aí, André Luiz, no Mundo Maior, num dos livros dele, ele fala: não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no tempo universal de Deus, e todas as forças da criação se aperfeiçoam no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno, acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-nascidos, aprende rudimentos do amor. O macaco, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Eu gosto dos livros de André Luiz porque isso aqui era o instrutor Calderaro falando para eles, por essa escrita poética e tão bonita que faz a gente quase ver um quadro na nossa mente com aquilo que ele está descrevendo. Então, mais uma vez, ele está reforçando o que Kardec explicou aqui, na questão 166. A alma, então, tem várias existências corporais? Sim, todos temos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o desejo deles. Na questão 607, ficou dito que a alma do homem, na sua origem, se assemelha ao estado de infância da vida corporal, que a sua inteligência apenas desponta e que ele ensaia para a vida. Onde é que então essa alma cumpre essa primeira fase? Numa série de existências
que precedem o período que chamais de humanidade. Ele continua: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. E eles respondem: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação. E por fim, ele pergunta: e esse período de humanização começa na Terra? Eles respondem: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa, geralmente, em mundo ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui uma regra absoluta. Aqui vocês veem vários dos princípios que Jesus nos trouxe. Quando ele disse: há muitas moradas na casa do Pai, e que até hoje os seres humanos da Terra, os seres medianos, a grande maioria das pessoas na Terra, ainda pensa que só existe vida no nosso planeta, que não pode existir vida em nenhum outro planeta, só porque a gente não viu. A gente acha que é tão importante que, com os nossos cinco sentidos limitados e a nossa tecnologia quase de homem da caverna, nós deveríamos saber de tudo e ver tudo. Quando a gente não vê, não existe. Esse é o nosso pensamento. E as pesquisas e o desenvolvimento do homem ainda está muito atrasado, porque ele não tem condição moral ainda de ter um conhecimento mais alargado. Mas as coisas estão ficando cada vez mais evidentes. E a lógica nos diz, por isso que eu gosto tanto da doutrina espírita, porque ela não cria imagens fantásticas e absurdas, ela usa um princípio de lógica. Para mim, faz todo sentido de que o princípio inteligente da criação está se desenvolvendo em outros reinos da natureza antes de chegar no ser humano, porque não tem como. Todos os que. O princípio está lá no livro dos Espíritos. Todos fomos criados simples e ignorantes. Então, como é que a gente adquire o conhecimento, a inteligência? Como é que a gente adquire as memórias, as vivências e experiências de tudo? Vivendo. E aí não tem como você vir diretamente para um corpo humano altamente complexo, com trilhões de células e metabolismos complicados. Você vai primeiro vivenciar, como diz mais adiante, eu vou mostrar para vocês essa frase de Leon Denis. É preciso que a gente vivencie em outros momentos da natureza, em outros ambientes, para aprimorar esse princípio inteligente e treinar para quando a gente chegar no ser humano, a gente ter condições de desenvolver melhor e assumir essa inteligência que vem junto com a tarefa de ser humano, que é muito mais complexa do que ser um animal irracional, como a gente diz, ou uma planta, né? E aí, entre um e outro, por isso que até hoje não se achou o elo perdido na ciência, entre o reino animal e o reino dos homens, existe um período intermediário de vidas que, como ele diz aqui, período que precede a humanidade, aquilo que a gente chama de humanidade. Então, sim, esses seres nós não conhecemos ainda, mas as lendas humanas, o conhecimento antigo de várias culturas que já estiveram na Terra, falam deles como elementais, gnomos, fadas, salamandras, ninfas. Dependendo da cultura, eles dão outros nomes. E isso não tem nada de fantástico e fantasioso. Isso é uma coisa bastante lógica, embora a gente ainda não tenha o conhecimento do nome correto, da forma correta, da imagem correta, mas a gente tem o inconsciente coletivo para nos ajudar a visualizar as coisas dessa forma. Aqui nós vemos como a codificação fala com clareza dos estados e das condições das existências anteriores, com foco no estado e no grau de elaboração desse princípio inteligente. Conectando esse conhecimento com o olhar científico, ou seja, como Darwin falava, adaptação, diversificação, mudanças ambientais ao longo de enormes escalas de tempo, milhões e milhões de anos, vamos perceber que a ciência diz que a vida evolui por processos contínuos e interdependentes. Estamos todos ligados.
E ela se desenvolve por sistemas complexos que emergem de estruturas simples. Lembra da primeira célula que existia lá no mar? E depois, hoje em dia, nós somos organismos altamente complexos? Também se desenvolve por pressões do ambiente, seleção, adaptação e longas escalas de transformação. E a consciência humana surge de uma longa história evolutiva, toda a evolução da nossa espécie. Por outro lado, o Espiritismo, através de Kardec, mostra que há um princípio inteligente que se elabora e se individualiza progressivamente, até adquirir consciência moral no período humano. Então, aqui nós temos duas perspectivas do mesmo mistério. Um descreve mecanismos biológicos e o outro descreve o sentido espiritual e evolutivo da consciência. Por isso que quando Kardec contradisse os detratores da doutrina espírita, aqueles que criticavam e cobravam o método científico, ele disse: não é possível aplicar o método científico que vai descrever mecanismos biológicos e usar a comparação com certas coisas para provar o sentido espiritual e evolutivo da consciência que é imaterial. É preciso ser criado um outro método, uma outra maneira de analisar, né? Então, aqui, esse exemplar do Livro dos Espíritos, de 1860, belíssimo, onde está gravado tudo aquilo que Kardec criou. Ele fala sobre uma lógica moral e filosófica. Como é que a pluralidade das existências torna a nossa vida mais inteligível? Por quê? Uma só vida muitas vezes parece injusta. Existem desigualdades, dores e também talentos inatos sem explicação. A ideia dessa pluralidade das existências através da reencarnação surge como uma lente que amplia a compreensão da vida. O que parecia então um acaso ganha o sentido, propósito, aprendizado e continuidade. E mais do que uma crença, trata-se de uma lógica moral que dialoga com a noção universal de justiça e com a observação de que a natureza não dá saltos. Tudo evolui gradualmente. Esse é o sentido. E quando vista sob esse prisma, a existência deixa de ser um enigma fragmentado e se torna uma jornada contínua de sentido. A dor pode ensinar, o amor pode expandir, e cada encontro participa da construção do ser que nós nos tornamos. Então, não é que é mais fácil de aceitar as dores e os sofrimentos, mas é mais fácil de compreender por que que nós estamos em posições tão diferentes nesse mesmo planeta onde a gente vive. É, são três pilares lógicos que a doutrina espírita traz para nós: a justiça da reencarnação. Cada existência oferece oportunidades coerentes com as necessidades evolutivas do espírito. As experiências não são distribuídas ao acaso, mas orientadas para o aprendizado que cada consciência precisa integrar. O progresso, que é o outro pilar, a vida não é o ponto final, mas o caminho. Então, cada etapa vai ampliar a nossa compreensão, desenvolver as virtudes e refinar a nossa sensibilidade. O ser humano não está pronto, ele está em processo. E, por fim, a responsabilidade. É liberdade e consequência caminhando juntas. Você tem a liberdade de fazer, mas você tem que assumir o resultado daquilo que você escolheu. As escolhas moldam experiências futuras, promovendo amadurecimento e consciência. Assim, aprendemos não pela punição, mas pela compreensão. E como a imagem mostra aqui, da infância, quando a gente nasce, a nossa vida adulta e a nossa vida já do finalzinho, né, idosos, é apenas um ciclo que vai novamente começar. E a gente vai nascer como homens, como mulheres, naquilo que a gente mais precisar aprender. Assim fica mais compreensível ver um mundo tão desigual como a gente vive, aonde uma parte das pessoas estão vivendo uma guerra estúpida, porque outras pessoas decidiram ficar dentro das suas salas douradas
decidindo a vida de milhares, destruindo e jogando bombas e fazendo todo tipo de coisa por interesses econômicos. E aí é uma, quando a gente não tem essa compreensão, é uma revolta que toma conta de nós. E não a compaixão de saber que estamos todos em evolução e de que em determinados momentos da vida nós vamos fazer coisas que a gente vai se arrepender depois, e em determinados momentos da vida nós vamos nascer em posições onde precisamos drenar aquele fluido que a gente acumulou com tudo aquilo que a gente fez por escolha própria. Então, liberdade e consequência vão caminhar juntas. E ninguém vai viver injustiça. Vamos viver dores e sofrimentos, e por isso o Espiritismo também convida aquele que tem o conhecimento a ajudar, sem julgar. Mas não vamos estar vivendo injustiças. Aqui é a frase de Leon Denis que eu disse a vocês. Na planta, a inteligência dorme. No animal, ela sonha. Só no homem ela acorda, conhece-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma forma fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, enquanto somos plantas e animais, estamos submetidos ao determinismo. Para que a evolução aconteça, nós não temos escolha, nós não temos sentimentos, temos sensibilidade. E aí está se depurando aquele princípio inteligente que está se multiplicando e se associando em formas diferentes, em bilhões e bilhões de moléculas e células dos animais menores da criação, como os peixes, que vivem numa consciência coletiva, até os animais de maior porte, que têm uma consciência só individual. Não a consciência do ser humano, mas a vivência individual. É uma alma individual naquele animal de grande porte. E nos peixes e animais menores, insetos e os outros todos, são almas coletivas. Então, o ser humano, quando adquire a sua alma individualizada com a inteligência, só vai evoluir se ele conseguir se alinhar com as leis eternas e, aos poucos, ir aplicando a sua inteligência na sua própria evolução e fazendo melhores escolhas. É um desafio muito grande, porque com a evolução vem também mais responsabilidade. Então, por isso que uma vida só não bastaria. Se a vida fosse uma única passagem aqui na Terra, como é que a gente ia explicar as diferenças de maturidade moral, as inclinações, ou para o bem ou para o mal, os talentos, os desafios que cada um de nós enfrenta? O Espiritismo propõe, então, essa premissa, que o espírito está em processo de educação. E educação real precisa de tempo, etapas e continuidade. Está lá no livro de Kardec, O Céu e o Inferno. Uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer-se de todo o mal que traz em si. Lembra que a gente falou antes? É por isso, porque uma vida só seria muito curta. Então, a pedagogia do espírito que é trazida ao nosso entendimento através do trabalho de Kardec, ela mostra da seguinte forma: o aprendizado moral leva tempo e exige experiências variadas. É preciso conviver, perder, recomeçar, reparar, servir, amar. As virtudes se consolidam por repetição e esforço. Você não vai ter paciência da noite para o dia. Você não vai conseguir ser humilde num piscar de olhos. Perdoar, ter coragem, ou responsabilidade. É preciso experiências repetidas para que você adquira de fato aquela virtude. André Luiz fala nos livros dele, nas histórias, analisando, que há virtudes que as pessoas levam 10, 15, 20 vidas para adquirir uma virtude. Elas vão sendo testadas e vão sucumbindo nos mesmos erros. A gente é muito lento para aprender. Por isso que no Livro dos Espíritos está lá dizendo sobre a escala de evolução do espírito. Nós ainda estamos muito, muito distantes dos espíritos bons e dos espíritos perfeitos. Basta ver a nossa forma de reagir às coisas no mundo. Basta ver a nossa forma de nos comportar diante das dificuldades. E essas virtudes que são as mais básicas, quantas vezes a gente tem que lutar
para conseguir vivenciar melhor a paciência, a humildade, o perdão, a coragem, a responsabilidade, né? O mal que está em nós, ele não some por decreto, ele não desaparece da noite para o dia. Ele se transforma com o trabalho íntimo e com as escolhas renovadas. A reencarnação aparece então como um ato de pedagogia divina. Cada existência oferece lições proporcionais àquilo que a gente tem que integrar. Então, tem as perguntas do Livro dos Espíritos que vocês podem ler depois para entender melhor. Estão aqui ditas de 166 a 169, 201, 392, são várias. Ele trata muito profundamente sobre esse assunto. Então, o que que a gente leva de uma vida para outra? Como é que se dá esse aperfeiçoamento progressivo? A reencarnação não quer dizer que a gente vai ter a memória literal do passado, mas a continuidade das conquistas vai permanecer no espírito. Ela é uma aquisição que está incorporada na nossa memória imortal. O que permanece em nós entre uma vida e outra são as aptidões, as tendências que orientam as nossas escolhas e inclinações. A inteligência, a maturidade moral que a gente já desenvolveu, as facilidades intuitivas, ou seja, aprender parece uma coisa natural para alguns, enquanto outros precisam de mais tempo. E dependendo daquilo que for, para mim for muito fácil de aprender, para você pode ser muito difícil, porque nem todos têm o mesmo dom. Então você vê que não faz diferença, não importa se você não se lembra o que você foi na outra vida, o que você viveu na outra vida. A vida que você tem agora, as coisas que você já tem incorporadas ao seu espírito, as suas aptidões, a facilidade com que você tem a noção de que, eu sei fazer isso aqui, ou eu sei ir por ali, ou eu sei como é que eu resolvo esse problema, tudo isso foram vivências que estavam já na sua memória, ou estão, que você incorporou e que você consegue utilizar como parte do seu cabedal de conhecimento. O espírito não recorda o passado em detalhes, mas ele manifesta os efeitos daquilo que ele já viveu. Está aqui na pergunta 218. Guarda vaga lembrança que lhe dá o que vocês chamam de ideias inatas. Às vezes a pessoa vai lembrar de outras vidas, ou às vezes ela vai ter acesso e conhecimento, algumas poucas vezes, do que ela pode ter sido em outra vida, mas você continua sem ter aquela certeza que você não vê como um filme na sua cabeça. No entanto, você tem a noção tanto pelas virtudes e as coisas que você tem de intuição, quanto pelas dificuldades que você enfrenta nessa vida. Então, você faz uma análise mental humildemente e reconhece: se eu ainda estou passando por isso, é porque eu ainda deixei falhas no meu caminho que eu preciso consertar. Então, as diferenças entre as pessoas podem refletir níveis também diferentes de experiência acumulada. Um exemplo muito bom disso, que eu gosto de usar, é da vida do Santos Dumont. Vamos começar aqui com a explicação. Nós não lembramos das cenas vividas como se fosse um filme, como eu disse, mas trazemos tendências, talentos e predisposições. Uma criança com facilidade musical, ou matemática, ou artística pode estar retomando esforços anteriores, e ainda assim ela precisa estudar e desenvolver esse dom. O progresso espiritual se constrói por continuidade. Cada existência retoma, aprofunda e amplia aquilo que foi iniciado. No pensamento espírita, grandes realizações humanas podem refletir longos processos de aperfeiçoamento. Exemplos frequentemente citados incluem inventores e gênios criativos como Santos Dumont, vistos como espíritos que teriam amadurecido ideias ao longo de várias existências até concretizá-las. Que algumas comunicações espíritas falam isso, de que Santos Dumont tinha esse gênio criativo e começou a criar essa ideia do avião, mas ele não conseguiu realizar tudo numa vida, porque a nossa inteligência humana, ainda encarnada nesse corpo físico, no planeta Terra, que é cheio de limitações, não tem condições de desenvolver isso tudo de uma vez só.
Então, ele levou várias vidas reencarnando e recomeçando o projeto dele, até que numa determinada vida ele realizou esse feito e conseguiu não só isso, mas vocês lembram? Acho que tem um filme do Santos Dumont. O relógio de pulso, ele pediu ao amigo dele, Cartier, que criasse um relógio que ele pudesse levar no braço para conseguir ficar vendo a hora, porque os relógios eram aqueles redondinhos no bolso. Então não era fácil para ele, lá em cima no avião, quase se despencando do céu, ver a hora. Também dizem que ele criou o chuveiro. A gente visitou a casa dele em Petrópolis. E entre outras coisas, porque quando uma pessoa é genial, ela nunca é genial só numa coisa, né? Afinal de contas, levou quantas vidas aprimorando isso. Então, o talento pode ser uma herança do esforço passado. E a realização vai depender do seu trabalho presente. Há pessoas que nasceram nessa vida e sabem desenhar perfeitamente sem nunca terem estudado. Mas mesmo assim, elas precisam aprimorar o seu traço, estudar um pouco mais sobre as combinações, as técnicas, para que fique ainda melhor, porque você está sempre evoluindo e vai fazer hoje melhor do que você já fez antes. A lei do progresso, como nós falamos da natureza, não atua sem saltos. O espírito avança passo a passo, integrando experiências e transformando conhecimentos em sabedoria. E aí a gente pergunta o que eu falei antes. Então, se a reencarnação é continuidade, por que é que a gente não lembra do filme das existências passadas? O Espiritismo responde que o esquecimento não é uma falha, é a proteção e um método. Por que que não nos lembramos das vidas passadas? E eles respondem: sem o véu que oculta certas coisas, o espírito hoje ficaria ofuscado, como quem saísse do escuro para a claridade. Esquecido do seu passado, ele é mais ele mesmo. O homem nem pode, nem deve saber de tudo. O véu do esquecimento evita o ofuscamento psíquico. Lembranças completas poderiam esmagar a mente atual, trazendo culpas, medos e dores difíceis de sustentar. Lembre-se que a gente sempre fala, eu lembro muito da Bia falando isso no GEAC. Lembre-se que você está vivendo a sua melhor encarnação. A sua melhor versão é hoje. Porque no passado, a gente cortava cabeças, a gente matava os outros com espada no meio da rua, vivíamos em cidades que não tinham esgotos, vivíamos de uma forma completamente quase selvagem, porque não tínhamos ainda conhecimento, maturidade espiritual, moralidade para aprender diferente. Então, hoje, as conquistas da humanidade são imensas perto do que nós vivemos 500 anos atrás. Hoje ainda tem muita dificuldade no mundo, ainda tem muitas injustiças, ainda tem muitas arbitrariedades, mas não tem mais inquisição. Imagine se você, vivendo há 500 anos atrás, ou alguém da igreja olhava para você e dizia: Não gosto de você, quero roubar sua fortuna, seus bens, então vou te acusar de bruxaria e você vai morrer na fogueira e eu vou pegar tudo que é seu. Então, esse véu do esquecimento é sim uma proteção, porque nós viemos de um passado de muitos erros. Nenhum de nós que está aqui passando por dificuldades, sofrendo para se adaptar, tendo problemas de relacionamentos com a família, tendo dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, nenhum de nós estava vivendo uma vida mais evoluída antes. Então é impossível você achar que, eu queria sim me lembrar. Você tem, às vezes, relances, tem sonhos, tem memórias, ou consegue, através de algum médium, ter noção de outras vidas, mas lembrar, mesmo como ele diz aqui, como um filme, não seria benéfico, porque a gente só ia se lembrar, ou digamos que 80% das vezes, de dores, sofrimentos e culpas, coisas erradas que a gente fez e que a gente ia sofrer tanto que não ia conseguir dar conta da vida que a gente tem agora em mãos. Então, esse esquecimento também evita perturbações sociais, rivalidades, vinganças, vínculos mal compreendidos que poderiam impedir recomeços e reconciliações. Um dos livros de André Luiz, ele também conta uma história de uma menina que queria muito se lembrar das suas vidas passadas, porque ela tinha muita dificuldade com a mãe, tinha um relacionamento muito difícil de brigas, de desentendimentos. E em algum momento, não sei como, por algum motivo, ela descobriu
ou teve a informação de que a sua mãe tinha assassinado ela numa outra vida. E pela lei de causa e efeito, ou pela lei divina de reparação, essa pessoa que tirou a vida de alguém estava naquela vida, nesta do presente, dando a vida àquela pessoa para reparar o seu erro de alguma forma e recomeçar através da reconciliação, aprender a amar o que antes você só odiava. Mas com aquele conhecimento, a menina ficou mais revoltada. Ela disse: Tá vendo? Eu sabia. Não era possível que eu odiasse tanto essa pessoa em vão. Tinha um motivo e se afastou da mãe. Acabou-se o relacionamento ali e acabou-se também a chance de reconciliação e de crescimento daqueles dois espíritos que foram colocados juntos com esse esquecimento para conseguir aprender. É um exemplo hipotético que vocês podem utilizar, apesar de ser, faz parte da história, é para isso que elas servem, para despertar em nós o raciocínio e o entendimento das coisas. É, esse esquecimento também preserva o livre-arbítrio. A vida presente deve ser vivida com as escolhas reais, não como uma encenação guiada por memórias que forçam as nossas decisões. E as escolhas reais vão ser feitas, sim, com o cabedal de conhecimento e vivências que a gente já tem no passado, mas com o livre-arbítrio que a gente aplica hoje. Então, o esquecimento, ele permite que cada existência comece com mais neutralidade e mais dignidade. E sem essa lembrança literal, o progresso não depende das recordações, ele depende das aquisições internas. É como aprender uma matéria na escola e realmente ter aprendido, quando você vai fazer a prova, você não vai consultar nada, né? Você vai ter que escrever de memória aquilo que você aprendeu daquela matéria, daquele tópico e fazer a sua prova. A nossa vida é uma prova constante, onde nós estamos sendo testados nessas aquisições internas e o tempo todo sendo expostos a esse momento de realizar da forma correta ou não aquilo que a gente vivenciou e aprendeu. Então, o que guia o espírito no presente são as intuições, as ideias inatas, as tendências, inclinações, as facilidades, os alertas morais que brotam dentro de nós. Ah, isso eu não devo fazer. Ah, isso aqui eu posso fazer, mas eu não devo. Como diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A consciência atual somada à nossa experiência acumulada, vai fazer com que as escolhas do hoje, do aqui e o agora, sejam feitas com seu livre-arbítrio. E a mão que escolhe, quer dizer, você que está escolhendo, já foi educada por muitas vivências. Então, se você ainda falhar, é porque certamente você ainda não aprendeu aquela lição. Os efeitos práticos disso é que os talentos e as predisposições reaparecem como facilidades para nós. Os desafios recorrentes reaparecem como temas de aprendizado, ou seja, eu ainda não aprendi a ser humilde. Eu ainda não aprendi a aceitar limitações. Eu ainda quero controlar tudo. Então, eu ainda vou viver situações que tiram o controle das minhas mãos. Eu ainda vou viver situações que testam a minha humildade e se eu sou capaz realmente de fazer aquilo. É exatamente como eu disse, as situações que aparecem na nossa vida são elas quem vão nos dizer o que que nós somos e em que ponto da evolução nós estamos, tá? O resultado moral do que vivemos é humildade, paciência, compaixão, se transforma numa força íntima. O esquecimento não apaga as conquistas do passado. Ele apenas muda o modo como a gente acessa essas conquistas. Você não lembra do passado, mas você carrega em si tudo que ele ensinou. E aqui, além do espiritismo, nós temos uma forma de ver esse passado que está presente em nós através de outras tecnologias, de outras fontes que hoje se estuda muito. Antes de tudo, Gandhi tem essa frase muito bonita que ele diz assim: a forma está sempre mudando, sempre perecendo, mas o espírito que anima essa forma jamais muda e nem perece. O verdadeiro amor consiste em se transferir do corpo para o que reside interiormente e então compreender necessariamente a unidade de toda a vida que habita inúmeros corpos, né?
porque os hindus também acreditam em reencarnação. Então, as faculdades extraordinárias dos indivíduos, crianças tocando piano com 4 anos de idade, lendo, escrevendo, falando sobre medicina, são pontos bem óbvios sobre isso, e inúmeros estudiosos da reencarnação que não são religiosos, são apenas estudiosos e pesquisadores da reencarnação, estudam os fenômenos de experiências de quase-morte, estudam as lembranças das vidas passadas através da regressão clínica, através de hipnose a vidas passadas. Também existem as comunicações mediúnicas, que nós estamos familiarizados dentro do Espiritismo, e a transcomunicação instrumental, que diversos estudiosos no mundo e no Brasil especialmente utilizam aparelhos eletrônicos, elétricos, para receber comunicações espirituais. Tem uma pesquisadora muito conhecida no Brasil, chamada Sônia Rinaldi, que trabalha com isso há mais de 40 anos. Então, tem o Dr. Clóvis, não me lembro o sobrenome, mas assisti num congresso sobre transcomunicação instrumental, que é muito interessante para quem gosta, de entender um pouco mais sobre os fenômenos. E hoje, o Dr. Alexander Moreira Almeida e vários outros médicos da AME Brasil e da AME, regional, estão escrevendo vários artigos científicos sobre esses fenômenos da experiência de quase morte. Então, já está na hora da gente parar de dizer que ninguém provou sobre a reencarnação. Ninguém prova que o espírito vai sobreviver quando o corpo morrer. Ninguém veio do outro lado para contar. Isso é um discurso que no século XIX era muito comum e que, infelizmente, ainda entre as pessoas do século XXI ainda existe. Mas com tudo isso que a gente tem ao alcance, com a tecnologia que a gente tem, com o conhecimento ao nosso dispor em qualquer canal do YouTube, lógico que aqueles que são sérios, nós temos todos os instrumentos e todo o conhecimento necessário para mostrar que nós temos sim uma série de informações muito além daquilo que nós tínhamos há 200 anos atrás e que não precisamos mais dizer isso, não, de jeito nenhum. E a gente continua buscando provas e de tudo, né? Então aqui vamos para as provas da gente. Por que que a gente precisa de provas e expiações? Quais são as diferenças na justiça e nas desigualdades dessa vida, né? As experiências difíceis que a gente precisa passar, elas não são castigos. Elas são processos educativos que ajudam o espírito a crescer com justiça e sentido. A vida apresenta contrastes marcantes, condições de nascimento completamente diferentes, saúde, família, o próprio país tem um modo de vida completamente diferente uns dos outros. Haja visto as sociedades escandinavas que estão já imersas no estado do bem-estar social, enquanto os estados islâmicos estão ainda proibindo as pessoas de andar com os cabelos à mostra em público. Então, nós temos sociedade completamente contrastante no mesmo planeta. Isso não quer dizer que aquela sociedade é mais evoluída moralmente do que a outra, mas existem níveis de evolução social que estão completamente diferentes uns dos outros. A evolução moral é um outro passo que a gente vai dar, mesmo dentro de sociedades socialmente desenvolvidas, né? Então, os recursos e as oportunidades que nós temos acesso variam profundamente. Nós sabemos muito bem, como brasileiros vivendo em outros países, o nosso país tem esse contraste enorme das oportunidades e dos recursos que cada um tem acesso. Até porque os outros países têm 5 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes. O Brasil, entre outros, tem 220 milhões de habitantes. Então, é uma dificuldade muito grande de padronizar ou de dar o acesso a essas pessoas, tendo que mudar toda uma egrégora, tendo que mudar toda uma consciência coletiva em espíritos que ainda estão vivendo provas e expiações muito difíceis em conjunto, né? Se tudo se resumisse a uma única existência, essas diferenças pareceriam muito injustas e arbitrárias. Então, na visão espírita,
a existência é uma continuidade educativa e as circunstâncias da vida não são punições nem privilégios aleatórios. Eles são contextos de aprendizado que contribuem para o amadurecimento do espírito. Então, dependendo daquilo que a gente precisa aprender e desenvolver, nós vamos ser expostos àquele contexto de aprendizado, porque nós vamos sofrer influência do meio onde a gente vive, o meio ambiente é muito importante, da convivência com outras pessoas e mentalidades e do aprendizado que a gente vai ter e a educação que a gente vai ter. Então, as diferenças entre os seres, essas experiências difíceis não são castigos, são processos educativos que favorecem o crescimento, a reparação e o fortalecimento interior. As diferenças das condições humanas revelam as etapas diferentes de aprendizado que cada um de nós precisa. E compreender esse processo amplia o sentido da vida e convida cada um de nós a ter a responsabilidade ética diante do sofrimento alheio. Entender não significa que você vai se resignar, aceitar a dor. Ah, então eu mereço sofrer, eu vou sofrer. Não. Entender não significa isso. É reconhecer que essa dor pode ser transformada em consciência e evolução. Porque os problemas existem na nossa vida e vão continuar existindo pela nossa necessidade de aprendizado ainda e evolução. Mas a maneira como a gente se comporta diante do problema, com que conhecimento eu enfrento aquele problema, com que consciência eu enfrento essa dificuldade, isso é que vai mostrar como que eu estou transformando essa dor em evolução. Então, essa perspectiva reencarnacionista, essa forma de ver a evolução do ser humano, propõe uma continuidade da experiência. Cada existência integra uma história mais ampla de aprendizado e amadurecimento. A vida deixa de ser um acaso isolado e passa a ser um processo em etapas. As circunstâncias não definem o valor de cada um de nós, mas oferecem contextos de aprendizado. E a diversidade humana revela caminhos evolutivos bem diferentes uns dos outros e convida cada um a ter a responsabilidade ética diante dela. Então, compreender isso não é justificar as desigualdades, mas é ampliar o sentido da experiência humana. Dessa maneira, a gente consegue compreender o que nós estamos vivendo agora, as dores que mais nos incomodam, os sofrimentos que mais nos incomodam, as dificuldades de relacionamento que nós temos, ela vai fazer parte de uma longa história de aprendizado. Vai fazer com que a gente entenda que está em um processo e por etapas. É como na escola. Não é à toa que a vida é sempre comparada à escola. Nós não vamos sair do da alfabetização, onde vamos aprender a ler e a escrever pela primeira vez, e ir direto para uma universidade estudar assuntos complexos. Nós temos que passar por todas as etapas chatas, lentas, demoradas, porque é isso que faz com que a gente construa quem nós somos lá na frente. E por não aceitarmos isso, é que a gente se revolta tanto com a vida. Quantas vezes eu digo isso? Não é que você tenha que aceitar que o que você está sofrendo é bom. Não é, ah, então eu tenho que aceitar, não posso fazer nada para mudar. Não, você só tem que entender que você não tem o controle de tudo e que você está passando por isso por um propósito e que o seu tempo não é o tempo de Deus, como a gente diz. O tempo da vida é o tempo que a gente precisa para aprender. E o nosso tempo é bem curtinho. A gente costuma dizer: não, mas eu queria que isso. Já estou sofrendo há muito tempo. Eu quero resolver isso logo. Na nossa mente, alguns meses, ou um ano, ou alguns anos é muito tempo. Na eternidade, isso é uma gota. Eu sei que isso não é uma justificativa para dor e sofrimento e nem é para você aceitar as coisas passivamente. Mas aqui, como está escrito, resignar-se à dor, entender, faz com que você reconheça que a dor transforma a sua consciência e a sua evolução. Se ela ainda existe, é porque ela ainda é necessária. Se eu ainda tenho dificuldades com determinados temas na minha vida, é porque eles ainda precisam me ensinar alguma coisa.
Quando acabar esse ensinamento, eles vão passar para a próxima etapa. Então, a lei de sintonia vai fazer com que a gente esteja no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. A cada existência, o espírito constrói a sua história por meio das escolhas, dos pensamentos e das ações. Essas vivências geram energias e fluidos sutis que refletem o nosso estado íntimo. Esses conteúdos internos que a gente carrega vão funcionar como um campo de afinidade. Então, presta atenção. Nós é que estamos construindo a nossa história por meio das nossas escolhas e pensamentos e ações. Então, isso tudo que a gente está carregando dentro de nós, consciente ou inconscientemente, vai gerar uma energia que nós exteriorizamos, e é essa energia que vai atrair para a nossa vida os ambientes, as situações, as relações compatíveis com a nossa frequência moral e emocional. Vamos reencontrar experiências que favorecem a reparação, o aprendizado e o crescimento. Pela lei de sintonia, vamos nos aproximar daquelas pessoas, ambientes e lugares que vibram em consonância com aquilo que somos. Então, as circunstâncias da vida não são impostas arbitrariamente. Elas dialogam com as nossas necessidades evolutivas. É porque é muito difícil compreender. O passado influencia, mas não determina. O presente é o campo de escolha onde novas direções podem ser construídas. O que nós temos dificuldade de entender é que nós estamos construindo essa vida a cada passo, a cada momento, a cada escolha, a cada pensamento. Então, se nós entendemos que tudo aquilo que é vivido por nós não é porque é um castigo de Deus, não é porque eu não tenho sorte, não é porque eu tenho que sofrer mais do que todo mundo, essas experiências são emanações da nossa energia. É como se fosse uma equação matemática. Se eu envio uma energia num determinado tom, vamos supor, como uma música, eu não vou conseguir atrair energia de um outro determinado tom. Jesus já dizia: não se colhe uvas em espinheiros. Então você não consegue plantar um pé de maçã e chegar lá nesse pé de maçã, hoje eu quero amêndoas e pegar as amêndoas. Não tem como. Só que é difícil transferir essa imagem física e essa metáfora que eu estou trazendo para a nossa vida diária. Então quer dizer que o meu sofrimento, a dificuldade de relacionamento, ou seja lá que dificuldade a gente tem, é por causa de mim mesmo? Sim. E é por isso que a neuroplasticidade está tão presente hoje nos conhecimentos, convidando as pessoas a mudarem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de dizer e decretar. Eu já sei que isso não vai dar certo mesmo, porque nunca deu certo até aqui, por que que ia dar certo agora? Eu já sei pelo que eu estou vendo, então se a minha vida é cheia de altos e baixos, como você está dizendo aí que é a lei de causa e efeito, então eu não mereço coisas boas, vou aceitar isso e vou viver assim mesmo. Não é nada disso. Nós temos em nossas mãos a escolha das novas direções que a gente vai tomar. Lembram de Chico Xavier dizendo: não podemos voltar atrás e fazer um novo passado, mas podemos olhar para frente e construir um novo futuro. Isso é tão sábio, gente, e tão difícil, porque a gente continua apegado ao passado, ao que a gente já conhece, à nossa zona de conforto, ao que todo mundo diz, à sociedade, a uma série de coisas que a gente usa como desculpa. E a nossa criação deixou na gente muitos traumas. O que a nossa mãe e pai esperavam de nós, o que que eles achavam que era ter sucesso. Aí hoje você faz um caminho diferente e aí você acha, não, eu não estou sendo bem-sucedido, porque eu não estou fazendo nada daquilo do que me disseram. Então, é esse conhecimento interno que eu vivo batendo na mesma tecla nas palestras que a gente tem que buscar. Porque só assim é que a gente consegue se libertar dessa repetição cansativa e desgastante, aprendendo a fazer escolhas diferentes. Então, cada reencarnação oferece a oportunidade de transformar padrões, de cultivar virtudes, de harmonizar a nossa própria vibração, avançando passo a passo,
rumo a um maior equilíbrio, a consciência e a paz interior. As provas, elas existem na nossa vida como situações que fortalecem e desenvolvem as nossas virtudes. Eu vou ser testado para ver se eu já desenvolvi a paciência, a coragem, a fé, a disciplina, a empatia. E as expiações, que são diferentes das provas, tá lá na palestra onde eu falo sobre a lei de causa e efeito. As expiações são experiências que favorecem a reparação e o reajuste. Quando a gente precisa ressignificar as nossas escolhas passadas e aprender de outra forma. As expiações muitas vezes vêm em forma de doenças, de limitações, de dores pessoais que podem, em certos casos, cumprir esse papel. Eles não vão deixar que a gente escape daquela situação. Não é uma fatalidade cega, é um convite ao aprimoramento íntimo. Difícil das pessoas verem dessa forma, mas se você está passando por algo que você não consegue mudar, que está além do seu alcance, e é por isso que a gente usa o exemplo da doença, das limitações e das dores pessoais. São coisas que você vive porque você não tem escolha, você tem que viver. Então, aquilo ali está convidando você a aprender interiormente alguma lição. E com esse desenvolvimento do conhecimento interior, do autoconhecimento e dessas leis eternas que regulam a nossa vida, com isso é que a gente consegue se fortalecer. É como se fosse uma medicina para o espírito. Assim como a gente precisa do remédio para o corpo, a gente precisa do remédio para o espírito e para a nossa mente. E esse remédio vem na forma do conhecimento. Quando você entende um pouquinho isso tudo que a gente está falando hoje, se torna mais fácil de olhar para o sofrimento com outros olhos. E quando a gente aprende a fazer uma meditação, a respirar, a acalmar nossa mente, a trazer um pouquinho de paz e bem-estar. Por 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, a gente enfrenta os problemas e as situações de outra forma. E aí vem essa pergunta-chave: o que é que essa situação está me convidando a desenvolver? O que é que essa vivência está me chamando a aprender? Não é, por que que eu estou passando por isso? Isso não é justo. Não é essa pergunta que a gente precisa fazer. E sim, o que é que eu preciso aprender? Para que que isso está acontecendo comigo? O que será que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi? Né? Um sinal de maturidade, como eu acabei de dizer, é você trocar o porquê isso está acontecendo comigo para esse para que isso está acontecendo comigo e como eu posso responder a isso de uma forma melhor. As relações e as experiências vão servir de aulas intensivas para a nossa alma. Muitas vezes, as maiores provas e expiações acontecem dentro da nossa casa ou dentro da nossa família. Os reencontros que trazem afinidade, acolhimento e apoio, as outras convivências desafiadoras que funcionam como espelhos, revelando quais pontos nós temos que trabalhar também em nós, os laços que pedem reconciliação, perdão e reconstrução. Então, a reencarnação sugere a possibilidade de consertar, reparar, aprender a amar onde antes nós só ferimos, servir onde antes nós falhamos, compreender onde antes nós julgamos. As vivências variadas vão ampliar na nossa alma, inclusive em diferentes papéis sociais e experiências humanas, que isso é muito importante compreender. Vão ampliar em nós a empatia, o respeito, a compreensão do que é, na verdade, ser humano. Kardec perguntou aos espíritos que se numa vida o espírito que um dia animou o corpo de um homem poderia animar o corpo de uma mulher e vice-versa. E eles respondem, mas é óbvio, dê certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque eles não têm sexo, visto que cumpre a eles apenas progredir em tudo, cada sexo, com a sua respectiva posição social, vai proporcionar a esse espírito as provações e deveres especiais, e com isso o ensejo de ganhar experiência. Aquele que só veio como homem, ou se viesse apenas como homem, só ia saber o que sabem os homens. E nós que somos mulheres sabemos perfeitamente que a experiência de viver como uma mulher é completamente diferente. Se hoje, no século XXI,
onde nós já encontramos tanta igualdade, tanta justiça social, parcial em alguns países, mas muito melhor do que há 1000 anos atrás. Nós viemos atravessando a história da humanidade como mulheres, sofrendo discriminações, sendo inferiorizadas, sendo quase tratadas como um objeto descartável, como também os animais, pessoas de etnias diferentes, de cores diferentes, em lugares diferentes, sofrem essa mesma discriminação. Então é necessário que a gente nasça uma vez como homem, outra vez como mulher, porque a experiência que nós vamos ter naquele corpo vai despertar em nós outro conhecimento. Um homem não pode dar à luz um filho. Ele não sabe o que é sentir aquele turbilhão de hormônios quando você dá à luz um filho. E uma mulher talvez não possa fazer alguma outra coisa que os homens podem, não sei. Hoje em dia, essa luta por igualdade das feministas, é justo sim que nós tenhamos respeito, que as mulheres ganhem o mesmo que o homem, se elas fazem o mesmo que o homem. Isso é óbvio. Mas quando isso não acontece, pode ter certeza que você está naquela posição para aprender o que antes você não sabia. E com esse conhecimento, as coisas se tornam mais fáceis. Não para você ficar um sujeito passivo em cada situação, mas para você compreender: ah, isso tem um motivo. O que que eu posso aprender com isso aqui? Ou de que forma eu posso mudar para melhorar? Porque o Espiritismo não ensina ninguém a aceitar as coisas passivamente e deixar toda a injustiça do mundo acontecer, não. Ele nos ensina essas verdades para que a gente compreenda o porquê dos sofrimentos. Mas aquilo que tiver ao nosso alcance mudar e aquilo que tiver ao nosso alcance vivenciar de uma forma diferente, sim. É aí onde a gente vai ver o progresso do nosso espírito, ou não. Então, as provas que a gente precisa enfrentar, não só como homem, como mulher, mas as provas da riqueza, da escassez e da responsabilidade também são condições que funcionam como momentos de aprendizado do nosso espírito. Por exemplo, quando há muitos recursos e poder, que é a prova da riqueza, nós vamos ampliar as escolhas e as possibilidades, mas também os riscos. As provas muito comuns que são enfrentadas por essas pessoas que estão nessas posições são do egoísmo, do orgulho, do abuso, do poder, né? Da indiferença. São essas pessoas que vão dizer: ah, eu consegui isso porque eu tive, foi meu mérito. Você também tem que fazer o esforço e conseguir, sem ver nada da condição onde cada um nasceu e do background, de tudo que a gente carrega, né? Como se a vida fosse igual para todo mundo. Como se na época do Covid as pessoas falavam isso. Não é a mesma coisa, definitivamente, enfrentar uma pandemia num apartamento de luxo, com espaço para tudo, para às vezes uma ou duas pessoas, e enfrentar esse mesmo sofrimento numa casa onde moram 15 pessoas e mal tem o alimento para todo mundo, né? Então, é muito diferente essa situação. E também, né, quando você tem os recursos, você vai ter que aprender a administrar com justiça, solidariedade e responsabilidade aqueles recursos que você tem. Quando você está vivendo a prova da escassez e das limitações, esses limites não só vão trazer dor e sofrimento, eles estão ali para ajudar você a fortalecer a resiliência, a humildade e a cooperação. Nós também falamos muito isso, que o povo brasileiro é um povo muito cheio de recursos, de tem jogo de cintura, como a gente diz no Brasil, sabe se virar, resolve as coisas com mais facilidade, porque não teve tempo para que as coisas fossem facilitadas para ele, não teve condições de receber tudo na mão, então ele tem que sobreviver e acaba desenvolvendo mais resiliência, cooperação, nem sempre a humildade, mas esse é o propósito, para que a gente aprenda com os limites. Os riscos dessa posição é que ela traga revolta, desesperança e endurecimento emocional, porque a maioria das vezes a gente não se conforma por viver num mundo tão díspare, tão contrastante, a gente não se conforma por que alguns têm que passar fome e não ter água para beber, um calçado para botar no pé, e outros têm que viver de uma forma totalmente esbanjando recursos sem necessidade. Por que que a gente está aqui no conforto da nossa casa, protegido do frio, ou da chuva ou da neve, e outros estão
enfrentando áreas de guerra, onde nem pediram por nenhuma dor e sofrimento, como essas meninas que morreram essa semana por causa dos bombardeios no Irã. Eram crianças. O que que elas fizeram de errado nessa vida? É aí que as pessoas perguntam, e que inocentes, o que que elas fizeram de errado nessa vida? Mas, olhando por essa amplidão das leis eternas e de reencarnação, nós vamos entender, por mais que doa o nosso coração, que elas estão crianças agora, mas elas são espíritos imortais. Elas já viveram diversas vidas e fizeram diversas escolhas diferentes. Então, apesar de doer e a gente se sensibilizar e querer ajudar, nós vamos entender que Deus não é injusto e que tudo tem um propósito nessa vida. É só essa maneira de olhar as coisas que é importante através do Espiritismo. Então, o verdadeiro critério de progressão não é o status, mas é o crescimento moral, a compaixão e o bem que nós realizamos. Então, com esse conhecimento espírita, o cérebro da gente vai mudando, porque a ciência mostra que o cérebro está em constante transformação, como eu disse antes, da neuroplasticidade. Ela permite que o cérebro se reorganize com o aprendizado e com a experiência. Hábitos repetidos fortalecem circuitos neurais. Aquilo que a gente pratica se torna mais fácil e automático. Pensamentos, emoções e comportamentos vão moldar essas conexões cerebrais ao longo da nossa vida. As pesquisas em neurociência mostram que as práticas repetidas, como a atenção plena, meditação, aprendizado, treino emocional, podem modificar a estrutura e o funcionamento do cérebro. Então, essa transformação interior não é apenas uma ideia espiritual. É o treino, e o treino reorganiza o cérebro. E o cérebro é a sede da nossa consciência imaterial. Então, se nós conseguirmos alinhar a nossa consciência imaterial, nosso espírito imortal, e utilizar o equipamento que a gente tem para viver nessa terra, que é o corpo físico, aprendendo com esses novos conhecimentos da ciência, que eu posso modificar a minha mente através do meu pensamento, dependendo das escolhas que eu faço, dependendo do treinamento que eu faço mental, isso é maravilhoso. Porque ele mostra claramente que aquilo que nós estamos estudando aqui no Espiritismo, que foi escrito por Kardec há 200 anos, não é uma fantasia. Ele está totalmente respaldado na ciência. Então, a ciência associa a memória e a identidade a essas redes neurais, onde a troca de energia dos nossos neurônios é intensa. Mas a natureza da consciência ainda é um campo aberto de investigação. A ciência não estuda a consciência, estuda o cérebro físico. Então, nesse espaço de mistério, espiritualidade e ciência podem dialogar. A repetição das escolhas e dos hábitos molda o cérebro nessa vida. A repetição de experiências molda o espírito ao longo das existências. As virtudes exercitadas se tornam tendências naturais um dia. O progresso espiritual reflete um processo contínuo de aprendizado. Assim como o cérebro se reorganiza com a prática e com o treino, o espírito vai se aperfeiçoando com a experiência. Então, crescer espiritualmente é reeducar a mente, o coração e as escolhas. O que treinamos hoje se torna parte do que nós seremos amanhã. Aqui tem essa frase de Jung, mas eu vou mandar para vocês lerem depois, para a gente não se alongar tanto do nosso tempo. Então, em síntese, a jornada do nosso espírito. Reencarnar é continuar aprendendo. Cada existência é um passo adiante no burilamento, no aperfeiçoamento do espírito imortal. Nada se perde, nada é em vão. A experiência transforma, a dor lapida, o amor expande. Aceitar as limitações não é fraqueza, é fortaleza. É reconhecer o ponto onde nós estamos e alinhar o nosso ser aos propósitos maiores da evolução. A vida não nos pede perfeição imediata, mas fidelidade ao crescimento. Então, três convites para a gente caminhar com consciência daqui para frente.
Estudar com profundidade e abertura. Aproximar-se das fontes espíritas com calma, com método, sem rigidez. Como lembra o apóstolo Paulo, que eu gosto muito de citar, a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso quer dizer que conhecer é importante, mas compreender com o coração é essencial. O segundo convite é aplicar esse conhecimento com caridade. Se a vida é uma escola, todos estamos aprendendo. Menos julgamento, mais cuidado. Menos condenação, mais compaixão. Porque é muito fácil criticar o outro, julgar o outro, se esquecer de olhar para a gente mesmo. Essa está lá na parábola, que é enxergar uma trave ou um galho no olho do outro, do, desculpe, enxergar um cisco no olho do outro, uma poeirinha, e não enxergar o galho que está no seu olho. Então, menos julgamento e menos condenação significa ser menos crítico e menos exigente para com os outros e mais consigo mesmo e ser mais compreensivo. Entender que se a pessoa ainda está fazendo aquilo é porque ela não sabe fazer diferente. Ela não, por mais que você pense, mas não é possível, essa pessoa ainda não aprendeu essa lição. Não, senão ela não estava fazendo igual. Quando a gente é natural e quando a gente expressa aquilo, é aquilo que a gente é. Então, é preciso ter mais compaixão e compreender o estágio evolutivo de cada um. E, por fim, dialogar com a ciência com serenidade, porque a verdade não teme investigação. Kardec colocou, está lá na frente do livrinho. Fé verdadeira só é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, construir pontes entre o espiritual e o científico amplia a compreensão, traz segurança para viver nesse mundo material com mais consciência e equilíbrio. E para finalizar, vamos fazer isso em forma de prece, para que vocês possam receber essa energia espiritual trazida pelos trabalhadores da luz, que estão sempre próximos de nós. Convido vocês a fechar os olhos, a respirar profundamente, a relaxar por um minuto e, ao respirar, receber essa luz divina que está presente em cada espaço do universo. Dependendo da nossa escolha, nós vamos nos aproximar mais dessa luz ou vamos, sem querer, nos aproximar mais das sombras que a gente tanto tenta fugir. Então, que nós possamos caminhar com mais lucidez, amar com mais profundidade, aprender com mais humildade. Que nós possamos aplicar em nós o que aprendemos e caminhar com fé e determinação, sabendo que ao caminhar é que se faz o caminho. O importante não é só o destino, mas a viagem que nos leva até ele. Porque evoluir não é chegar antes, é se tornar a cada passo mais humano, mais consciente e mais luz. Que a gente possa manifestar essa luz, que o conhecimento e que o entendimento das verdades eternas acende em cada um de nós e levar essa luz para onde quer que a gente vá, mesmo em silêncio, mesmo sem precisar dizer nada para ninguém, emanando o nosso desejo do bem e de melhoria para cada um daqueles com quem a gente convive. Que assim seja. E muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Aqui no final tem as referências e tem os textos para quem quiser pesquisar um pouco mais. E assim nós encerramos. Já podemos parar a gravação